querido? Quem achou em João capítulo 21? Na semana passada nós pregamos aqui, ministramos do do versículo 9 até o versículo 18, mais ao 17 propriamente dito. E hoje, querido, nós vamos ler aqui o versículo 1 até o versículo 8. Então a gente vai estar ministrando nessa noite aqui uma ministração, querido, que eu ministrei lá no sítio ontem, e que vai ser um pouco diferente, evidentemente, porque hoje o caráter da pregação, da ministração é outro. Irmãos, eu sei do calor, eu sei das dificuldades, eu sei que é festa, mas, queridos, nós precisamos aprender a exercer reverência na hora da palavra. Amém ou não? Amém ou não? Então vamos reverenciar a palavra de Deus. Eu queria ler o versículo 1 de João, capítulo 21, junto com os irmãos aí. Querido, estou vendo algumas pessoas aqui que me deixam meu coração muito feliz de você estar aqui hoje. Mais uma vez, a todos que estão, quero desejar que você seja bem-vindo em nome de Jesus. Você é um milagre do Senhor, viu? Que estou muito feliz de ver você aqui. João, capítulo 21, versículo 1, diz o seguinte: depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. E disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. E saíram e entraram no barco, mas naquela noite não apanharam nada. Amém? Repita assim comigo: mas naquela noite não apanharam nada. Versículo 4: logo pela manhã Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhes disse: filhos, tende alguma coisa para comer? Responderam: não. Disse-lhe ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram-lhe então, e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a sua capa, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão a quase 200 côvados. Estavam perto, propriamente dito, da terra. Amém, querido? Amém ou não? Amados, deixa eu te falar uma coisa importante aqui, querido. Existem nas nossas vidas, como na vida dos discípulos aqui, momentos, querido, em que a gente parece, querido, que nós estamos vivendo uma situação absolutamente, totalmente contrária de tudo. Há momentos que na nossa vida, querido, que a gente se sente muito perdido. Eu acredito que muitas pessoas já passaram por isso. Momento na nossa vida em que a gente, querido, parece que não vê, parece que não sente, parece que não tem, parece que não é. Queridos, e é uma crise que passa na vida das pessoas, e que hoje tão conhecido, um assunto que eu falo muito aqui, é a tal da depressão. E algumas pessoas trilham por esse caminho. Por quê? Porque evidentemente são pessoas que perdem o seu norte, perdem a sua direção. E consequentemente, querido, isso tem trazido alguns prejuízos. Pessoas que se desanimam, querido, com facilidade, por algumas coisas. E aqui, meus queridos, os discípulos de Jesus estavam vivendo um momento na vida deles, querido, que era exatamente esse momento. Eles tinham ali a convicção que Jesus ia realmente. Jesus já tinha se manifestado 4 vezes para eles, mas, irmãos, eles ficaram perdidos. Por que os discípulos ficaram perdidos, querido? Porque eles perderam, querido. Perderam o quê? Perderam aquela conexão, perderam aquela intimidade que eles tinham com Jesus. Por quê, queridos? Às vezes a nossa vida, quando a gente propõe mudança, às vezes numa mudança que você faz, querido, às vezes muda tudo. Às vezes, por exemplo, quando você muda de trabalho, consequentemente muda os seus amigos,
Se você muda, querido, de casa, consequentemente muda os seus vizinhos. Queridos, a nossa vida, ela vive por essa mudança. E os discípulos, querido, agora, sabe o que os discípulos tinham? Os discípulos tinham um sentimento, mas um sentimento muito forte no seu coração, que era um sentimento de que aquela mudança que Jesus tinha proporcionado com a sua morte e ressurreição, eles estavam sozinhos, eles estavam desesperados. E aí, querido, na falta de Jesus, o que é que os discípulos decidiram? Eles decidiram voltar a pescar. Mas o interessante, meus queridos, é que não eram os 11 discípulos que estavam junto aqui. O Judas já tinha se enforcado, mas sobrou 11 discípulos. Agora o Pedro e mais 6. E aí, querido, quando vem o desespero na vida das pessoas, como na vida do Pedro, o que é que o Pedro fez? O Pedro, ele decidiu, a vida continua e sabe o que eu vou fazer? Vou fazer aquilo que eu mais sei fazer, eu vou pescar. E o Pedro, ele faz o quê? O Pedro, ele vai pescar. E o Pedro leva 6 discípulos com ele. Mas, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Em nome de Jesus. Queridos, presta atenção. A pior coisa na vida de uma pessoa, quando diz respeito a você ser um filho, um servo de Deus, é quando você pensa que você está fazendo algo certo, é quando você pensa que está fazendo algo que Deus mandou você fazer, e depois você descobre que não foi Deus que mandou você fazer. Você sabe por quê, meus queridos? Porque Deus, irmãos, Ele tem um cuidado de nós, e que muitas vezes Deus, Ele apresenta o caminho para nós andar, mas a nossa teimosia, a nossa prepotência, a nossa urgência em querer resolver algumas coisas, aí então Deus, Ele permite que a gente vá para o caminho onde, felizmente, dependendo do ponto de vista, infelizmente, a gente acaba aprendendo. Aprendendo como? Aprendendo de uma forma, querido, onde a gente vai ter uma experiência e que às vezes não é uma experiência boa. Eu poderia perguntar para você nessa noite aqui: quem é que já aprendeu, querido, na sua vida, através dos seus erros? Quem é que já aprendeu aqui, através dos seus erros? Só levanta a mão para mim ver aqui. Olha para você ver. Puxa vida, eu achei que era menos pessoas. Quantas pessoas? Pode abaixar a mão. Agora olha para os irmãos ver que interessante, querido. Quando uma pessoa, ela perde a conexão com Deus, ela tem ainda alguns traços. E aqueles traços que ela tem, talvez pode até no nome de uma sensação, a pessoa achar que ela está fazendo algo e que ela está agradando a Deus. Mas às vezes, irmãos, ela está absolutamente fora de propósito, desagradando a Deus em tudo. Imagine, querido, que o Pedro, ele foi pescar, e aí, meu querido, quero contar uma história para você, aqui na Bíblia. Aquela pescaria foi um tremendo de um fracasso. Fracassaram, querido. Fracassaram, querido. Total fracasso, querido. Irmãos, olha aqui para mim. Você sabe que uma das características que Jesus tinha e que Jesus observou antes de chamar seus discípulos, era a característica que Jesus via num pescador. Eu não estou falando de um pescador, querido, que é um pescador de final de semana. Estou falando de um pescador de ofício. Um pescador de ofício, querido, ele sabe o que ele precisa de Deus. O pescador em ofício, querido, geralmente é uma pessoa muito persistente. Ele não desiste. Ele não volta para trás 3 horas da manhã. Ele só volta a hora que o dia amanhecer. O pescador, querido, ele sabe trabalhar em grupo. Um pescador, querido, ele é perseverante. Queridos, quando Jesus chamou, se não me engano, eram 6 os pescadores que ele se transformou em discípulo. Jesus sabia que aquela característica das pessoas de ser persistente, perseverante, de não desistir, que ele ia realmente fazer valer a pena. Mas agora que Jesus, ele está diante de um quadro aonde os seus discípulos, influenciados por Pedro, voltaram, querido, ao ofício da pesca. Mas, irmãos, você sabe o que aconteceu? O Pedro, o João, o Natanael, aqueles 7 discípulos esqueceram de João 15, meus amados. E João 15, querido, João 15, versículo 5, é um fundamento na vida de todo cristão. E você precisa ler comigo João 15, 5, que nós como cristãos não podemos absolutamente perder de vista João 15, 5. Vamos lá comigo, o que diz? Olha Jesus dizendo: eu sou a videira, e vós sois os ramos, e se alguém permanece em mim,
e eu nele, esse dá muito fruto. Amém ou não? Amém ou não, querido? Eu vou ler de novo a parte A. Olha o que Jesus disse: eu sou a videira, e vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim, e eu nele, esse faz o quê? Dá muitos frutos. Aí a palavra que acrescenta aqui é a seguinte: sem mim, nada podeis fazer. Amém ou não, querido? Irmãos, os discípulos todos reunidos ali, eles passaram a viver sobre essa influência de sensação. E eles tinham uma sensação que talvez eles deveriam ir pescar de novo, fazer aquilo, querido, mudar o rumo da sua vida, voltar na estaca zero. E querido, com aquele coração todo machucado, por ocasião daquela mudança, daquela transformação, mudou-se tudo, eles foram pescar. Irmãos, mas sabe o que aconteceu? Eles pescaram a noite inteira. Ninguém desistiu 3 da manhã, ninguém desistiu 4 da manhã, ninguém desistiu às 5 da manhã, querido. Eles foram até que o sol estava lá em cima. Sabe, irmãos, às vezes tem pessoa que está fazendo coisa errada, e assim, ele mantém a característica, ele persiste no erro, ele continua no erro, ele continua fazendo coisa errada, ele continua fazendo coisa errada. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Se existe uma coisa que eu tenho observado na visão do MDA, querido, sabe o que é? É que você precisa estar aberto para mudanças. Você tem que estar aberto para mudanças, irmãos. Não existe possibilidade. Nós vivemos, querido, um modelo de discipulado apostólico que é desafiador, que tem, querido, como característica a transparência, que tem como característica o amor, que tem como característica o ID. Não tem como, querido, nós vivermos isso nas nossas vidas sem que a gente esteja absolutamente disposto a viver uma vida de mudança. Por todas as características boas que os discípulos tinham, queridos, eles vão ali pescar de novo. Por que eles foram pescar de novo, querido? Porque eles estavam ali totalmente resistentes ao novo, totalmente resistentes à novidade, irmãos. Meus irmãos, nós precisamos ser pessoas sensíveis ao Espírito Santo. Precisamos estar, sabe como, querido? Estamos prontos, com o coração sensível, disponível para Deus vir agir na nossa vida, para que a gente não perca esse trem que está passando, querido, na estação, e que nós estamos parados, meus queridos. Irmãos, vocês vão ver aqui hoje alguns testemunhos de os irmãos aqui, que está gravado, que é o primeiro testemunho. Alguns irmãos ficou na frente da câmera ali e começou a tremer, querido, ficou a tremer. É brincadeira, que aí vocês vão ver aqui algum depoimento, querido. Mas eu sinceramente, eu chorei quando eu vi o depoimento, porque eu vi sinceridade no coração das pessoas. Agora, irmãos, olha aqui para mim, por favor. Quando os discípulos, eles chegaram de manhã cedo, todo mundo frustrado, alguém gritou lá da praia: "Ei, tem peixe?" A resposta foi, querido, curta a resposta foi: não tem peixe. Irmãos, mas os discípulos tinham uma coisa de boa, que lá em Lucas capítulo 1 eles já tinham provado disso. Sabe o que era? Eles sabiam ouvir. Ouvir. O interessante é que quando eles respondem, eles falam assim: não tem peixe. A resposta foi essa. Mas o escritor explica que eles pescaram a noite inteira e não apanharam nada. Agora eles não tinham pegado nada, mas a resposta foi curta e grossa: não tem peixe. Aí Jesus Cristo pega e grita lá na praia: joga a rede para o lado direito. O que eles fizeram? Imediatamente jogaram a rede. Você sabe por que eles jogaram a rede imediatamente, querido? Porque uma coisa de boa tinha dentro dos discípulos. Sabe qual que era? Eles aprenderam, ouvir. E deixa eu te falar uma coisa para você: ninguém a princípio sabia que era Jesus que estava falando, não. Ninguém sabia. Dos 7 discípulos que estavam lá no barco, querido, todos os 7 discípulos, querido, ninguém descobriu que era Jesus. Sabe aonde que eles foram descobrir a hora que era Jesus? A hora que eles puxaram a rede e sentiram, querido,
que a rede estava pesada. Quando eles sentiram que a rede estava pesada, sabe o que aconteceu? O João, o discípulo do amor, aquele que abraçou Jesus lá em João 13 e sentiu as batidas do coração, aquele João, querido, aquele João que todos negou Jesus Cristo, mas João foi até lá na cruz assistir a crucificação de Jesus. Ele foi o único que presenciou Jesus lá na cruz, querido. E agora João, ele vê aquela rede cheia de peixe, ele vê alguém que comandou lá na praia. O João pega e chega no Pedro e fala assim: Pedro, você sabe quem está lá na praia, Pedro? É Jesus, Pedro, que está lá na praia. Oh, meu amado, deixa eu te falar uma coisa para você. Jesus, ele é tão poderoso, sabe por quê, querido? Porque ele transforma fracasso em sucesso. Jesus transforma o fracassado no maior homem, no maior líder, no maior pai de família, no maior empresário, no maior pastor, querido, no nome de Jesus Cristo. Porque a especialidade de Jesus é transformar o fracassado em homem de sucesso, irmãos. Amém ou não? Aí, quando Jesus pega e diz: lança a rede, o João lança a rede, e o João sabia que na rede tinha peixe. E quando o João sente o peso dos peixes, o João vira assim e fala assim: Pedro, é Jesus. É Jesus, Pedro. O que é que Pedro faz? Pedro mergulha e corre, querido, corre para estar na presença de Jesus. O Pedro corre para estar na presença de Jesus. Sabe, meus amados, deixa eu te falar uma coisa para você. Irmãos, sem Jesus não tem como. Mas, irmãos, uma das coisas que nós precisamos aprender, sabe o que é? Ainda que a gente corra, ainda que a gente corra algum risco, ainda que a gente cometa erros, querido, por achar que está fazendo algo certo e não está fazendo, uma coisa que precisamos aprender aqui, sabe qual que é, querido? É estar pronto, sabe para o quê? Para ouvir. Para ouvir, querido. Sabe por quê? Eles entenderam o comando. Eles não sabiam que era Jesus, mas tão habituados, eles lançaram a rede. E quando a rede estava cheia, qual foi a dedução do Pedro? É Jesus. Você sabe por quê, querido? Porque não tem como você alcançar uma vida de vitória. Não tem como, sabe você fazer o quê? Você alcançar uma vida de sucesso, se não for através de Jesus. Não tem como, meus amados. Queridos, por mais trabalho que você faça, por mais decisão que você toma, por mais coisa que você decida, por mais preparação que você busque, deixa eu te falar uma coisa: você nunca vai conseguir se não for através de Jesus Cristo. Você não consegue, não tem um ser humano que consegue. Imagina que aqueles discípulos todos, com tantas coisas, querido, com tantas experiências, não conseguiram pegar nada, querido. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa para você nessa noite. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a história da sua vida. Mas nessa noite, querido, talvez nessa noite, sabe o que você esteja precisando? Esteja precisando ouvir a voz do Espírito. Deve ser muito difícil para uma pessoa querer fazer algo sobre as quais ele não consegue ouvir a voz do Espírito. Irmãos, ouvir a voz do Espírito é muito interessante. Agora, querido, o Espírito Santo, ele está sempre pronto para falar conosco. O Espírito Santo está sempre querendo nos restaurar, sempre querendo nos restituir. Você sabe por quê, querido? Porque na realidade, o que Jesus estava querendo ali com os seus discípulos era trazer eles de volta para o aprisco, trazer os discípulos de volta para aquele lugar, querido, aonde seria o grande celeiro, o grande tanque de Betesda, o lugar de milagre, querido, o lugar de milagre. Irmãos, deixa eu voltar aqui um pouquinho na palavra que nós lemos no início desse culto. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, necessariamente, o apóstolo diz: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para salvar. Primeiro salvou os gregos, os judeus, desculpa. Aí depois salvou os gregos, e está disposto a salvar todo aquele que crê. Meu querido, quando nós temos uma convicção na nossa vida, sobre as quais convicção a gente tem uma convicção na nossa vida que nós estamos seguindo a Jesus. Mas nessa convicção que nós temos de seguir a Jesus, querido, a gente tem uma convicção no quê?
num vazio. Irmãos, quando a gente vai olhar, por exemplo, para o apóstolo Paulo, deixa eu ver aqui, querido, o apóstolo Paulo, deixa eu ver se eu consigo, alguém me ajuda aí, se caso eu não achar aqui, eu não sei se está em 1 Coríntios, acho que está em 2 Coríntios. 2 Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala da visão de uma pessoa que foi para o céu e que viu coisas inefáveis. Ajuda eu aí, queridos irmãos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Segundo 12:4. Isso, querido. Olha aqui, vamos ver aí o capítulo 12, versículo 1 a seguir, até o 4. Vamos aí comigo. 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos aí comigo. Olha o que diz. É necessário gloriar-me, embora isso não adiante nada. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se é no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei. Deus o sabe. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, indivisíveis, aos quais não é lícito ao homem falar. Amém ou não? Olha para vocês ver que interessante. O apóstolo Paulo fala o que aí? Há 14 anos ele teve uma visão. 14 anos ele teve uma visão. E qual foi a visão do apóstolo Paulo aqui? Ele não fala dele, porque aquilo era um costume. Então ele fala, eu conheço um homem, se no corpo, se fora do corpo eu não sei, se é no espírito eu não sei, mas que ele foi até o terceiro céu, e ele viu coisas inefáveis, ele viu coisas que o homem, com sua sabedoria, nunca vai conseguir entender, nunca vai conseguir descrever o que tem lá no paraíso, o que tem lá no terceiro céu. Agora, meus queridos, quando você olha para o apóstolo Paulo, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele sofreu, mas por que o apóstolo Paulo sofreu, meus irmãos? Presta atenção, por que ele sofreu? Por causa das convicções, porque ele sabia, ele tinha conhecimento do que ia acontecer, para onde ele ia ir após a morte. Irmão, olha aqui para mim, você imagina um camarada, que ele tem ali uma sensibilidade, de poder compartilhar com os irmãos, depois de 14 anos, ele vem dizer o seguinte, eu conheço um homem, não sei se foi do corpo, se foi no corpo, se foi espírito, se não foi no espírito, mas esse homem foi até o terceiro céu, e ele viu coisas que nunca o ser humano vai ser capaz de pensar, nunca vai ser capaz nem de imaginar, algo inimaginável, ele viu. Agora, meus queridos, olha aqui para mim, o apóstolo Paulo tinha essa convicção. Então, quando o cara pegava o apóstolo Paulo e colocava ele para ser apedrejado, querido, ele abria os braços e falava assim, pode apedrejar. Por que ele falava isso? Porque ele conheceu o céu em vida. Quando as pessoas pegavam o apóstolo Paulo e começavam a bater nele na prisão, e começavam a detonar ele e bater nele, ele falava assim, ó, pode bater mais. Por que ele falava isso? Porque ele conheceu o terceiro céu. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. A convicção é algo que a gente tem que ter hoje, porque ela determina. Eu não estou dizendo que você vai sofrer igual o apóstolo Paulo, eu não estou dizendo que você vai sofrer igual os apóstolos, ser mártires, mas irmãos, nós não podemos perder a nossa convicção diante do Senhor, amém ou não? Agora, queridos, prestem bem atenção, os discípulos perderam. Agora você sabe o que eu acho interessante em João capítulo 21? É que João poderia terminar o evangelho de João, sabe aonde? No capítulo 20. Se você pegar o final do evangelho de João, o evangelho de João termina, querido, sabe aonde? Em João capítulo 20.
E sabe por que o João escreveu o capítulo 21? Para poder dar o testemunho do Pedro. O capítulo 21 fala inteirinho do apóstolo Pedro, querido. Ele faz uma reflexão da vida do Pedro. Por quê? Porque o Pedro, aquele discípulo amado também, e que foi aquele convicto do começo ao fim, que confessou que não ia abandonar Jesus por nada, que ia seguir Jesus até a morte, mas ele naufragou. Aquele Pedro, queridos, ele foi colocado ali no capítulo 21 por João, para mostrar, querido, que todos nós somos suscetíveis a erros, mas, queridos, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele transforma fracasso em sucesso. Amém ou não, querido? É isso que precisamos aprender nessa noite. Convicção. Qual a convicção? Convicção do Deus que nós servimos. Convicção, querido, do que significa para nós vivermos diante de Jesus. Meus queridos, nós não podemos perder a nossa convicção. Por isso, nessa noite, querido, o desafio, como foi Jesus na vida do Pedro, era trazer uma oportunidade, um cenário, para que ele pudesse refletir e para que ele pudesse ser restaurado. E coisas que a gente já ministrou na semana passada. Amém, querido? Então a palavra dessa noite é a seguinte: Deus transforma fracasso em sucesso, assim como Deus vai fazer na tua vida, amém? Por quê, querido? Porque nós não envergonhamos do Evangelho, amém? Eu vou repetir. O apóstolo Paulo, quando ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, é porque alguém se envergonha. Quase caiu, querido, quase. Mal um ventinho derrubava aquela ali também, mas caiu só essa. Amém, querido? Queridos, eu quero orar nesse momento e ministrar na tua vida a Santa Ceia do Senhor. Estamos diante da mesa do Senhor Jesus Cristo e queria convidar você em 1 Coríntios capítulo 11. Amém? Primeiro Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. Diz assim, 1 Coríntios 11, 24 diz assim: e tendo dado graça, partiu e disse, isso é meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Amém, querido? Queridos, a Santa Ceia, eu acredito que a gente tem recebido uma revelação, e a Santa Ceia, querido, ela é um termo da aliança que temos com o Senhor. E quando a palavra fala aqui da lembrança, da memória, querido, é porque na realidade nós temos uma aliança com Deus. O que é uma aliança com Deus? Jesus fez tudo por nós, tudo o que Deus pediu, Jesus fez na cruz do Calvário. E agora a nossa parte da aliança é nós, querido, entregarmos tudo para o Senhor Jesus. E nessa noite, para você entregar tudo para o Senhor Jesus, é você estar apto para fazer parte da mesa do corpo do Senhor. E só existe uma maneira de uma pessoa fazer, querido, se encontrar justificado de tomar do corpo do sangue de Jesus. É a pessoa olhar para dentro de si e reconhecer suas falhas. Então nessa noite eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero orar por você, eu quero que você ore a Deus agora, e que você coloque a tua vida diante de Deus, que você possa nessa noite pedir perdão, e pedir que o Senhor venha justificar você. Não tem como você pedir perdão de boca fechada, você tem que externar a sua fé, o seu pedido, e você diante de Deus pedir perdão por todos os seus pecados no nome de Jesus. Amém, queridos? Amém ou não? Queridos, feche seus olhos então e comece a falar com Deus. Pai, no nome de Jesus, nós estamos todos na Tua presença. Estamos com a mesa aqui na nossa frente preparada. Santa Ceia do Senhor, Papai querido. Que o Senhor possa prosperar no nosso coração e derramar a Tua graça de uma forma bendita, Pai. Senhor, eu louvo, eu glorifico o Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de nós pedirmos perdão, de nós reconciliarmos com o Senhor. Senhor, me perdoa por aquilo que eu deveria ter feito e não fiz, por aquilo que os meus olhos viram,
por aquilo que meus pensamentos pensaram, por aquilo que a minha boca falou, Senhor. Me perdoa, Senhor, pelas minhas sensações, me perdoa pelas minhas vontades, pelos meus desejos. Senhor, resplandeça sobre mim a luz da Tua glória e venha renovar minha vida diante do Senhor. Eu te peço nessa noite, Pai, que o Senhor possa manifestar o seu poder tremendo aqui e nos abençoar, Senhor, com a Tua presença poderosa. Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um e perdoar os pecados, Pai, meu, perdoar os pecados dos Teus filhos, Pai, para que nessa noite nós temos a legalidade de poder participar do corpo e do sangue do Senhor. Pai, ora agora te peço, no nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, Pai, a vida de cada um nessa noite, em nome de Jesus Cristo.